Opa pessoal, estamos de volta em mais um vídeo do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e hoje vamos falar sobre as relações entre a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais e a constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Vamos começar logo depois da abertura. Em um vídeo passado, nós mostramos os valores das constantes de equilíbrio quando expressas em termos das pressões parciais das espécies envolvidas na reação. E vimos que, dependendo da reação química, o seu valor pode ser alto, como acontece, por exemplo, aqui na primeira, na segunda e na terceira linha. Ela pode também ser eventualmente baixa, como acontece aqui na terceira linha, ou próxima de 1, como acontece aqui nesta última linha. Porém, o que nós não mostramos, nós deixamos escondido, foi o valor desta última coluna quando expressamos a constante de equilíbrio em termos agora das concentrações das espécies envolvidas nas reações. Observe que aqui nesse primeiro e segundo caso, quando a soma do número de moles das espécies que estão nos produtos e nos reagentes são iguais, como acontece aqui no primeiro caso é 2, e a soma nos reagentes também é 2, o valor da constante de equilíbrio não muda, ele permanece o mesmo. Também acontece isso aqui, observe na segunda linha. Porém, nos casos quando a soma do número de moléculas dos produtos e dos reagentes são diferentes, pode acontecer como nesse caso que aqui olha, é 2 menos 1 dá 1, e que é a mesma situação que acontece aqui na última linha, né? Aqui é 2 menos 1, então o saldo é 1, então você observa aqui uma diminuição. Ao passo que quando você tem aqui, olha, 2 menos 4 dá menos 2, você tem um aumento. Então precisamos desenvolver uma relação que mostre qual é a dependência da constante de equilíbrio, em termos da constante de equilíbrio expressa em concentração molar, e do número de molas das espécies envolvidas nos produtos e nos reagentes. É isso que vamos fazer agora. Vamos usar como um exemplo a reação da formação da amônia a partir de 1 mol de nitrogênio e 3 moles de hidrogênio gasoso. Observe que a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais é a pressão parcial do produto dividido pela sua pressão padrão, elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido pelo produto entre as pressões parciais dos reagentes. Então, por exemplo, pressão parcial de N2 dividido pela pressão padrão, elevada à primeira potência, porque é o coeficiente estequiométrico aqui do N2, vezes a pressão parcial do hidrogênio dividido pela pressão padrão, elevado ao cubo, que é o coeficiente estequiométrico aqui 3 do hidrogênio. Muito bem, se você faz essa conta aqui, você vai encontrar que essa constante de equilíbrio vai ser a pressão parcial do NH3 elevado ao quadrado, vezes a pressão padrão elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial do N2, vezes a pressão parcial do hidrogênio elevado à terceira potência. Muito bem, agora vamos lembrar da relação dos gases ideais, que a pressão de um certo gás J é o número de moles desse gás J vezes o produto RT dividido pelo volume. Acontece que a razão entre o número de moles dividido pelo volume, isso aqui é a concentração. Então você vai ter que a pressão parcial de um gás J é o produto RT vezes a concentração dessa espécie J. Então, utilizando essa relação da pressão parcial de um certo gás, tanto aqui no numerador como no denominador, vamos obter esta relação. Observe que aqui, no lugar da pressão parcial de NH3 ao quadrado, você vai ficar com RT elevado ao quadrado vezes a concentração de NH3 elevado ao quadrado, que é exatamente isso que temos aqui. Repetimos aqui a pressão padrão elevada ao quadrado, e aqui no denominador vai ficar RT vezes a concentração de N2, multiplicado pelo valor de RT elevado ao cubo, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. E aqui observe que RT elevado ao quadrado vai cancelar com RT elevado à quarta potência no denominador. Então você vai ficar com 1 sobre RT elevado ao quadrado. E aqui você tem pressão padrão elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ser pressão padrão sobre RT, ambos elevados ao quadrado, vezes a concentração de NH3 ao quadrado, dividido pela concentração de N2, concentração de H2 elevado ao cubo. É isso que aparece aqui. Agora, observe que a constante de equilíbrio dessa reação, se formos expressá-la em termos das concentrações molares, deveria ser escrita como a concentração do NH3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração do N2, dividido pela concentração de H2 elevado ao cubo, vezes a concentração padrão elevado ao quadrado. E isso aqui surge do conceito de atividade.
Então, observe que isso aqui cuida para que essa constante de equilíbrio tenha tanto no numerador unidade de concentração molar elevada à quarta, como no denominador, então que a constante de equilíbrio fique adimensional. Muito bem. Agora observe que se eu pegar esse valor da concentração padrão elevado ao quadrado e passar para o lado esquerdo, aqui ele está multiplicando, portanto, passando para o lado esquerdo ele vai entrar dividindo o valor de Kc. Então vamos ter essa relação aqui, ó. Kc dividido pela concentração padrão elevado ao quadrado vai ser igual a essa razão aqui. Mas observe que essa razão aparece aqui em cima, ó. Portanto, se eu substituir essa relação aqui de baixo na de cima, vamos obter a seguinte relação. Essa constante vai ser, olha, vou botar aqui, ó, pressão padrão sobre RT elevado ao quadrado, eu repito ela aqui embaixo, multiplicado, e agora em lugar dessa fração eu vou escrever essa que está aqui abaixo, ó, Kc dividido pela concentração padrão elevado ao quadrado. Agora observe que eu posso pegar esse quadrado aqui de baixo, colocar aqui dentro, né, e escrevê-lo dessa forma. Pressão padrão dividido por RT vezes a concentração padrão, todos elevados ao quadrado, vezes Kc. E agora, por fim, se eu inverter essa razão aqui, eu vou ficar com isso aqui, ó. Eu passei o denominador para o numerador para o denominador, e, portanto, esse expoente aqui vai ter um sinal negativo. Observe que esse expoente ele coincide, olha, com a diferença justamente entre o número de moles dos produtos menos os dos reagentes nessa equação química, que vai ser aqui 2 menos 4, isso aqui vai dar justamente esse menos 2 aqui. Então a relação geral vai ser a constante de equilíbrio é RT, concentração padrão, dividido pela pressão padrão, elevado a ΔN, onde ΔN é a diferença entre o número de moles dos produtos 2 menos a dos reagentes 4, portanto é justamente esse menos 2, vezes a constante de equilíbrio expresso em termos de concentração molar. Note que o que aparece aqui entre parênteses, está escrito aqui, ó, abaixo, né? Você tem aqui, ó, o valor de R, que é a constante dos gases, 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol, multiplicado por uma temperatura, que vai ser dada em Kelvin, vezes a concentração padrão, que é 1 mol por litro, dividido pela pressão padrão, que é 1 bar, e 1 bar corresponde a 0,987 atmosfera. Então observe que você tem um cancelamento aqui de atmosfera com atmosfera, de litro com litro a menos 1, de Kelvin a menos 1 com Kelvin, que vai ser aqui a unidade da temperatura, e de mol a menos 1 com mol. Portanto, você vai ter que esse número que aparece aqui ó, dentro do parênteses é adimensional, como a gente esperaria, haja vista que é a constante de equilíbrio e o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração molar também são quantidades adimensionais. E se você não está lembrado dessa importante informação, que as constantes de equilíbrio não têm unidades, eu vou colocar aqui no card um vídeo passado onde a gente demonstra isso com cuidado. E para exemplificar aqui esta relação, vamos pegar um recorte da tabela anterior, mostrando aqui 3 reações químicas onde nós temos as situações em que o valor da constante K e Kc são as mesmas, ou que Kc é menor, como é nesse segundo caso, ou maior do que o valor de K, como é aqui nesse terceiro caso. Então vamos fazer aqui as contas. Vamos pegar aqui, por exemplo, para esse primeiro caso, e vamos substituir aqui os valores. Observe que aqui, olha, R, estamos aqui colocando o valor dele, 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol. A temperatura nesse caso aqui é 1000, então vamos substituir aqui 1000, vezes o valor da concentração padrão 1 mol por litro, dividido por 1 bar, que é 0,987 atmosferas. E o valor aqui de ΔN, observe que aqui vai ser 2 menos 1. Então aqui, ó, 2 menos 1. Então isso aqui, esse expoente aqui é 1, e o valor de Kc é 1,2 vezes 10 a menos 7. Então quando você faz aqui essa conta, você obtém 9,97 vezes 10 a menos 6. Observe que 9,97 isso aqui é aproximadamente 10. Então você vai ter 10 vezes 10 a menos 6, isso aqui é 10 a menos 5. É justamente esse valor que encontramos aqui, ó, o valor da constante de equilíbrio, em termos de pressões parciais. E aqui neste último caso, vamos ter o valor da constante dos gases, a temperatura que agora é 298, e aqui no valor de ΔN, observe que vamos ter 2 menos 4. Então aqui vai ser elevado a menos 2, vezes o valor de Kc, que vale 4,2 vezes 10 à oitava. Então obtemos como resultado 6,85 vezes 10 elevado à quinta, que é aproximadamente igual a esse valor aqui da constante K, que foi colocado como 6,8 vezes 10 à quinta. Além dessas relações entre a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais e da concentração, podemos também expressar algumas formas alternativas da constante de equilíbrio. Observe, por exemplo, no caso desta equação envolvendo hidrogênio e iodo molecular, formando duas moléculas de HI gasoso, cuja constante de equilíbrio é a concentração dos produtos elevado ao quadrado dividido pela concentração dos reagentes,
cujo valor de K é igual a 54. Agora observe que se multiplicarmos a equação acima por 2, então ficando 2H2 gasoso mais 2 e 2 gasoso, em equilíbrio com 4 moléculas de HI em estado gasoso, a constante de equilíbrio para este caso aqui vai ser a concentração dos produtos elevado à quarta potência, dividido pela concentração de H2 elevado ao quadrado, vezes a concentração de 2 elevado ao quadrado. Note que esta fração aqui pode ser escrita como sendo o quadrado desta que aparece entre parênteses. E esta que aparece aqui, por sua vez, observe que é exatamente aquilo que temos na linha de cima. Portanto, temos que o valor dessa nova constante de equilíbrio vai ser 54 elevado ao quadrado, que vale 2,9 vezes 10 à terceira. E agora observe que se tomarmos o inverso da primeira equação, ou seja, duas moléculas de HI gasoso se decompõem em H2 gasoso mais I2 gasoso, nesse caso a constante de equilíbrio dessa reação inversa é a concentração dos produtos, que aqui no caso é H2 vezes I2, dividido pela concentração do reagente, que é HI elevado ao quadrado. Note que esta fração aqui pode ser escrita como o inverso desta, e esta que aparece aqui no denominador, observe que é justamente a primeira constante de equilíbrio. Portanto, a constante de equilíbrio da reação inversa vai ser 1 sobre 54, ou seja, 0,019. Agora, se tomarmos essa outra equação, onde dois átomos de fósforo reagem com 3 moléculas de Cl2 para formar no equilíbrio duas moléculas de PCl3, também no estado gasoso, a constante de equilíbrio vai ser a concentração do produto, PCl3 elevado ao quadrado, que é seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes, que é o fósforo elevado ao quadrado, e o cloro molecular elevado ao cubo. E aí aqui no numerador vai aparecer a concentração padrão elevada à terceira potência para que tudo fique adimensional. Agora, se tomarmos essa outra equação, em que uma molécula de PCl3 gasoso reage com uma molécula de Cl2 gasoso, isso vai formar no equilíbrio uma molécula de PCl5 gasoso. Neste caso, a constante de equilíbrio vai ser a concentração de PCl5 dividido pela concentração de PCl3 e a concentração do cloro molecular, todos elevados à primeira potência, porque os coeficientes estequiométricos aqui são 1, 1 e 1. E aqui vai aparecer novamente a concentração padrão para garantir a dimensionalidade dessa segunda constante de equilíbrio. Agora, se tomarmos essa equação 2 e multiplicarmos ela por 2, todos eles vão aparecer 2, 2 e 2 aqui. Então, a constante de equilíbrio dessa reação vai ser tudo isso que aparece aqui entre parênteses elevado ao quadrado, que é exatamente, se vocês observarem, a segunda constante de equilíbrio, K2. Portanto, a constante de equilíbrio K2' vai ser K2 elevado ao quadrado. Agora, note que se você deseja estudar uma outra reação, que é a reação de dois átomos de fósforo gasoso, se combinando com 5 moléculas de cloro para formar no equilíbrio 2 moléculas de PCl5, nesse caso, a constante de equilíbrio dessa reação vai ser a concentração de PCl5 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de fósforo também elevado ao quadrado, e dividido pela concentração de Cl2 elevado à quinta potência. Observe que aqui embaixo a dimensão é de concentração elevada à sétima potência, e portanto aqui em cima, se já tem um quadrado, eu devo multiplicar aqui pela concentração padrão elevada à quinta potência. Muito bem, se você observar direitinho, essa equação que está em negrito, que desejamos estudar, ela é a combinação da equação acima, que está toda multiplicada por 2, os coeficientes estequiométricos, mais a equação 1. Note, por exemplo, aqui na equação 2, 2PCl3 vai cancelar com 2PCl3. Você vai ter aqui dois átomos de fósforo no estado gasoso, que é o que está aqui no início da equação. E se você soma 3Cl2 com mais 2Cl2, você vai ter 5Cl2. E no lado dos produtos você vai ter duas moléculas de PCl5. Note que se pegarmos a constante de equilíbrio K2', que representa a equação 2 multiplicada por 2, ela está aqui embaixo, estamos aqui representando, que é exatamente tudo isso aqui, elevado ao quadrado, está aqui, cada um dos termos elevado ao quadrado, tanto no numerador como no denominador. E agora, se multiplicarmos pela constante de equilíbrio da equação 1, que é esta que aparece aqui, e observe lá em cima, exatamente ela, está vendo K1. Então, a gente pode observar aqui que temos um cancelamento desse termo com esse daqui de baixo, PCl3 vai cancelar com PCl3 elevado ao quadrado, e o que sobra vai ser isso aqui, concentração de PCl5 elevado ao quadrado, concentração padrão elevado à quinta potência, quando você multiplica isso aqui ao quadrado vezes ele mesmo a terceira potência, isso aqui vai ficar elevado à quinta potência. E aqui no denominador você vai ter aqui a concentração de cloro elevado à quinta potência e a concentração de fósforo elevado ao quadrado. Mas note que isso aqui, pessoal, é exatamente o valor de K3. Compara só K3 com esse resultado desse produto que acabamos de realizar.
Então chegamos à conclusão que K2 ao quadrado vezes K1, isso aqui vai ser igual a K3, ok? Então, todos esses resultados podem ser sumarizados da seguinte forma. Se você tem uma certa equação química, existe uma constante de equilíbrio associada a ela, e agora se você inverte a equação química acima, a constante de equilíbrio vai ser o inverso da primeira constante de equilíbrio K1. E por último, se você pega uma certa equação química e multiplica ela por um valor n, como é o caso que acontece aqui nessa última linha, a constante de equilíbrio dessa última reação vai ser a constante de equilíbrio K1 elevado a n. E por último, a gente viu que se as reações podem ser expressas como uma soma de outras reações, então a constante de equilíbrio vai ser o produto das constantes de equilíbrio das reações que compuseram essa soma. E para acabar esse vídeo, pessoal, vamos fazer aqui um exercício para fixar esse conteúdo. O exercício fala o seguinte: constante de equilíbrio Kc da reação F2 gasoso em equilíbrio com 2 átomos de flúor gasoso é 7,3 vezes 10 a menos 13, na temperatura de 500 Kelvin. Então pergunta-se qual é o valor da constante de equilíbrio K e Kc para esta nova reação, que é 1 meio de F2 gasoso em equilíbrio com flúor gasoso. Bem, note que a primeira equação química está aqui apresentada. A constante de equilíbrio em termos de concentração molar vai ser a concentração de flúor elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico é 2, dividido pela concentração de F2, dividido pela concentração padrão, para que tudo isso aqui fique adimensional. E a gente sabe que pelo enunciado que isso vale 7,3 vezes 10 a menos 13. Agora, se você pega 1 meio de F2 gasoso em equilíbrio com F gasoso, neste caso a constante de equilíbrio em concentração molar vai ser a concentração do produto, flúor, dividido pela concentração da molécula de F2 elevado a 1 meio, que é o coeficiente estequiométrico. E note que como o numerador aqui é concentração molar e aqui no denominador é concentração molar elevado a meio, então temos que multiplicar aqui a concentração padrão também elevado a meio, para que tanto o numerador como o denominador tenham a mesma unidade e a constante de equilíbrio seja adimensional. Entretanto, note que esse último resultado que escrevemos aqui, dessa constante Kc, pode ser escrito como sendo este valor que aparece aqui dentro de parênteses elevado a meio. Observe que quando a gente aplicar aqui a potência tanto no numerador como no denominador, aqui vai ficar a concentração de flúor, que é o que temos aqui do lado esquerdo, concentração de flúor elevado a meio, concentração padrão elevado a meio. Então temos aqui essa igualdade. Porém, o que aparece aqui dentro de parênteses, pessoal, observe que é exatamente o valor que temos aqui na linha de cima, o valor dessa constante de equilíbrio, 7,3 vezes 10 a menos 13. Portanto, o novo valor de Kc para essa nova equação química vai ser simplesmente a raiz quadrada da constante de equilíbrio, que já sabíamos o valor dela. E, portanto, esse valor da nova constante de equilíbrio vai ser 8,544 vezes 10 a menos 7. E agora, para determinar o valor da constante K em termos de pressão parcial, vamos usar esta relação. Aqui vamos substituir os valores de R, 0,082 atmosfera livre por Kelvin mol, a temperatura neste caso que é 500 kelvins, a pressão padrão de um bar, que equivale a 0,987 atmosferas, e aqui no valor de ΔN vamos ter aqui 1 menos 1 meio. Então essa diferença aqui vai ser mais 1 meio, vezes o valor de Kc que acabamos de determinar, 8,544 vezes 10 a menos 7. Quando fazemos essas contas aqui, chegamos no resultado que a constante K vai valer 5,507 vezes 10 a menos 6. Então é isso, pessoal, pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um forte abraço a todos.